Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo de número 22, apenas um versículo de número 6. Hoje eu vou ministrar uma palavra sobre pais e filhos, sobre família. Falar sobre família, para mim, é algo que mexe muito comigo. É algo que captura o meu coração. Quando eu falo sobre família, sobre paternidade, o Espírito Santo, ele me conduz em alguns lugares. Ele me permite eu voltar em alguns lugares e ver o quanto eu já não estou mais lá. O quanto eu fui curada, o quanto eu fui transformada. Mas o Espírito Santo, ele nos conduz e ele permite nós voltar em alguns lugares em pensamento, para que nós possamos testemunhar daquilo que ele fez. Amém? Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6. Vai dizer assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, em algumas versões vai dizer crescer, não se desviará dele. Somente este versículo. Pode tomar o assento. Pode permanecer com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, pastor Gilmar. Esse homem incrível, ao qual eu amo. O único homem da minha vida. Ontem eu assisti o jogo com ele. Não incomodei. Teve uma hora que ele falou assim para mim, falou: amor, você não quer sair daqui? Amor, vai lá pro quarto, vai fazer alguma coisa. Eu falei: não, mas eu quero ficar contigo. Amém? Irmãos, a minha paternidade me causou algumas marcas. Então as minhas marcas, elas são legítimas. E a minha paternidade também me causou algumas dores. E as minhas dores também foram legítimas. Porém, hoje eu carrego marcas e não dores. Então, tanto as marcas quanto as dores em nossas vidas, elas são legítimas. Elas são verdadeiras. O pastor Rafael Carneiro, em uma mesa, nós estávamos em um café da manhã e ele trouxe um devocional. E ele disse sobre dor e vitimismo. São duas coisas que caminham muito juntas: dor e vitimismo. Muitas vezes, durante a nossa caminhada, devido à nossa dor, por ela se tornar tão grande aos nossos olhos, nós caminhamos num lugar de vitimismo. Nós fazemos da nossa dor uma identidade. Nós fazemos da nossa dor um escudo. Nós fazemos da nossa dor um vitimismo. Dor e vitimismo são duas coisas que caminham juntas, aliançadas. São duas pernas. Às vezes o Levi está ali. Glória a Deus. Glória a Deus, meu filho. Seja bem-vindo à sua casa. Você foi até... vou ali e volto logo. Deus abençoe, te amamos. Então, a dor e o vitimismo, irmãos, são legítimos. A dor, ela é legítima. O vitimismo, não. Às vezes, uma pessoa, quando ela passa por uma dor, ela faz daquela dor tão grande ser na vida dela, que ela diminui a dor do outro. A dor do outro, não importa qual seja o tamanho da dor do outro, ela se torna tão pequena perto da minha dor. Por quê? Porque eu entro no campo do vitimismo. Não importa o tamanho da tua dor, a minha é maior. Por quê? Porque eu me torno vítima da minha dor.
E quando eu vou conversar com uma pessoa que a dor dela é maior do que a minha, eu não consigo enxergar dessa forma. E a minha dor, ela se torna tão grande, ela se torna a minha identidade, que quando eu vou conversar com uma pessoa, eu digo, quando ela vai comentar algo sobre a dor dela, eu digo para ela, ah, você não sabe o que é dor? Você não sabe o que eu passei. Você não entende como foi a minha infância. Você não sabe como foi a minha adolescência. Ah, você não sabe como foi a minha família. Ou seja, qualquer outro tipo de dor. Ah, você não sabe, pastora, o que eu perdi. E nós muitas vezes fazemos da nossa dor uma identidade. Se tornamos vítima dessa dor. E Deus não nos chamou para ser vítima. O Espírito Santo, Jesus, Deus nos chamou para ser protagonista das nossas histórias. O nosso Espírito Santo, o nosso Jesus, o nosso maior exemplo, ele não foi para a cruz como vítima. A dor dele era legítima naquela cruz. As marcas de Cristo foi legítima na cruz, mas Cristo não foi como vítima, ele foi e ele é o protagonista da história. O nosso Jesus, ele é protagonista. Então não faça da sua dor a sua identidade, por maior que ela seja. Muitas vezes nós aumentamos tanto a nossa dor, que nós diminuímos tanto o nosso Deus. Vamos fazer diferente? Vamos engrandecer o nosso Deus e diminuir a nossa dor. Porque não existe dor que seja maior do que aquilo que o nosso Jesus passou na cruz. Não existe. Então nós precisamos parar de aumentar a nossa dor. Não estou dizendo que ela não é legítima, que ela não foi verdadeira. Mas entenda, nós não somos vítimas. Nós somos protagonistas da nossa história. Como eu disse, a minha paternidade, eu carrego marcas. As minhas marcas são legítimas. As minhas dores foram legítimas. Mas a minha dor e as minhas marcas não me proibiu, não me impediu de eu estar aqui nesse altar. Liberando uma palavra sobre a minha vida primeiramente e depois sobre a sua vida. Então, como eu li no livro de Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6... Instrui a criança no caminho que deve andar, até quando ela crescer ou envelhecer, para que ela não venha desviar dele. Dele o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, criatura nenhuma, vai ao Pai se não for por Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. O texto, ele nos diz, instrui, ele não nos diz fale. Então, instrução é direção, exemplo e constância. Há muitos chamados na vida, mas nenhum é tão glorioso quanto o chamado de ser pai e mãe. Todos os chamados são importantes, mas nenhum é tão glorioso, tão importante quanto a maternidade e a paternidade. Deus não entrega filhos ao acaso, Ele confia heranças eternas a mão humanas. A Bíblia não trata a paternidade como um detalhe, mas sim como um ministério. E ministério não é algo que nós fazemos de vez em quando. Ministério é algo que nós somos e vivemos todos os dias. Filhos são herança do Senhor e não brinquedos. Herança é algo muito valioso, muito precioso, duradouro, que se protege. Brinquedo é algo que diverte por um tempo, mas se troca quando cansa. Existem muitos pais que protegem os seus filhos, mas não os preparam. A sociedade hoje, ao qual nós vivemos, ela forma a mente. A escola, ela forma o intelecto, mas só pais têm o poder para formar corações. Somente os pais. Onde não há presença dos pais, nasce a insegurança na vida dos filhos. Onde não há limites, nasce rebeldia. Onde não há amor firme, nasce carência.
Onde não há conversa e diálogo, nasce a separação e o distanciamento. Pais não criam apenas crianças, criam futuros homens e mulheres para um futuro. Os filhos aprendem sobre Deus e sobre a igreja, primeiramente em casa. Se o pai e a mãe não oram, o filho aprende que oração é opcional, não é tão importante assim. Se o pai e a mãe não perdoam, o filho aprende a guardar mágoas. Eu estava em Foz do Iguaçu, na casa da minha mãe. E quando eu estava na casa da minha mãe, chegou uma vizinha dela. E nós estávamos tomando um chimarrão, começamos a tomar um chimarrão. E nós conversando sobre fazer coisas, a importância de nós fazermos as coisas certas, não caminhar no erro. E essa mulher, ela disse assim, durante a conversa: eu não gosto de errar. Mas ela falou muito convicta, com muita certeza. Ela disse: eu não gosto de errar. E eu disse para ela: mas por que você não gosta de errar? Porque nessa vida a gente vai errar. Nós somos humanos, a nossa humanidade. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar. Ela disse: eu não gosto de errar. Mas por que? Eu insisti e perguntei: mas por que você não gosta de errar? Porque eu não gosto de pedir perdão. Não querer errar é um orgulho disfarçado por trás de um perfeccionismo. Não errar ou não querer errar é um orgulho disfarçado por trás de um perfeccionismo. Existem muitas pessoas que elas não gostam de errar. Por quê? Porque chegar e ter que pedir perdão para ela é uma grande humilhação. É muito humilhante. É devastador para ela ter que pedir perdão, ter que se humilhar. Então ela diz: eu não gosto de errar. Mas isso é um orgulho disfarçado por trás de um perfeccionismo. E eu já estive nesse lugar de perfeccionismo. E todos os dias, muitas vezes, diante das circunstâncias, eu escuto algumas vozes querendo me conduzir para esse lugar de novo. Por quê? Pela falta da minha paternidade, pela dívida do meu pai, ao qual eu achava que ele tinha para com a minha vida, eu não queria perdoar. Então eu sempre fui aquela filha para tentar ser aceita, sempre querer fazer tudo certinho, para querer ser aceita, tentar ser aceita. Então isso gerou em mim um perfeccionismo, mas um orgulho enrustido na minha vida. Quantos pais tiram seus filhos de dentro das igrejas por picuinhas, por falta de maturidade, por mágoas, ressentimento, falta de perdão, orgulho e razão? Os filhos, até uma certa idade, pais, vocês conseguem trazer eles para a igreja, porque eles não têm escolha, eles não têm opção. Vocês mandam, vão se arrumar, vão para a igreja, mesmo muitas vezes fazendo uma birrinha, sem querer vir, eles são obrigados a vir. Mas esses filhos vão crescer. Eles vão crescer e eles vão decidir por eles. Esses filhos vão se tornar adultos e eles vão decidir por eles. Pais e filhos sendo protegidos pela aliança. O pai é aquele que protege, o filho que ensina a palavra. A mulher é aquela que intercede, aquela que edifica e aquela que auxilia. Eu ia falar depois, mas o pastor mostrou o banner. Muitos pais tiram os filhos de dentro das igrejas por falta de maturidade. E simplesmente eles não chegam nos filhos e falam: filho, vamos sair da igreja com o papai e com a mamãe, porque o papai e a mamãe não está mais legal? Não existe essa pergunta para os filhos. Simplesmente os pais decidem por eles. Eu estou falando da igreja porque é o nosso, é o lugar onde nós estamos. Mas isso é em várias situações. Os pais que decidem pelos filhos. De uma certa forma, não está errado em você decidir pelo teu filho, porque muitas coisas ele não tem estrutura mesmo para decidir. Mas que você possa instruir o teu filho e decidir por ele, pautado na palavra. Para que quando ele crescer, ele não venha se desviar, não da igreja, não da denominação, mas da palavra do Senhor. No ministério Quero Viver, nós dizemos e declaramos uma frase:
Esta casa é uma casa para os filhos, e de fato é. Mas antes da igreja, desta denominação, ao qual nós somos pertencentes e congregamos, a minha casa e a sua casa precisa ser uma casa verdadeiramente para os nossos filhos. Porque declarar que esta igreja é uma casa para os filhos, está tudo certo. E de fato é, como eu disse. Mas a minha e a sua casa tem sido uma casa para os filhos? O teu filho tem se sentido pertencente dentro desta casa? O pai é o pastor, a mãe é a ajudadora, a edificadora. Os filhos é o rebanho precioso que Deus confiou em suas mãos, pais. Qual é o ambiente espiritual que você tem ou está formando dentro da sua casa? A minha e a sua casa tem sido um ambiente de paz ou de guerra? Um ambiente de comunhão ou de distração? A minha e a sua casa tem sido uma extensão do céu ou uma extensão do inferno? Qual extensão, qual ambiente tem sido as nossas casas? Existe uma pesquisa que mais de 60% dos encarcerados hoje, dentro dos presídios, são filhos de famílias evangélicas, filhos de famílias cristãs. Existem muitos Pedros dentro desse vídeo que foi passado aqui. Existem muitos Elias dentro desse presídio. Existem muitos Josués, existem muitos Tiago dentro desses presídios. Filhos de cristãos, filhos de evangélicos. Existem muitas Déboras, muitas Rutes, muitas Marias encarceradas, presas atrás das grades. Muitos. Existem muitos encarcerados por falta de correção. E também tem muitos encarcerados porque tiveram pais omissos. Muitos encarcerados por falta de correção e muitos encarcerados pela omissão. Provérbios, capítulo de número 23, versículo de número 13 e 14, vai dizer assim: não retires a disciplina da criança, porque fustigando, ou seja, corrigindo com a vara, nem por isso morrerá. 14. Tu a fustigarás, corrigirás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. A alma do filho. Essa palavra no Provérbios, capítulo de número 23, versículo 13 e 14, está dizendo: pai, mãe, corrige o teu filho. Mas que essa correção, sim, ela venha carregada de amor, mas não tire a disciplina do teu filho. Corrija com vara se for preciso. Porque se você não corrigir, se você for um pai omisso, você está lançando a alma do teu filho, da tua filha no inferno. Não é Deus, não é o diabo, somos nós. Somos nós que estamos lançando a vida de filhos no inferno. Filhos não nascem prontos e pais também não. Pais bem-sucedidos terão filhos bem-sucedidos, netos bem-sucedidos, bisnetos bem-sucedidos. Só que para isso existe um preço, ao qual nem sempre nós estamos dispostos a pagar. Quem se prepara para a paternidade e para a maternidade, se tornam pais melhores, se tornam mães melhores. Eu costumo dizer que nós, num contexto geral, nós nos preparamos para tantas coisas. Nós nos preparamos para tirar uma CNH. Nós nos preparamos para uma viagem. Nós nos preparamos para fazer cursos. E está tudo certo. Nos preparamos para fazer uma faculdade. Se preparamos para fazer engenharia, medicina, advocacia, seja qual curso for. Nós nos preparamos para isso. Agora, quantos livros, homem e mulher, você leu para se tornar pai e mãe? Quantos cursos nós fizemos para se casar? Quanto tempo nós estudamos para formar uma família? Existem mulheres que ao ficarem grávidas não sabem o que fazer, como se comportar depois que nasce um filho ou uma filha.
Existem homens que eles não queriam abandonar as suas namoradas ou o seu filho gerado. Eles ficaram com medo de assumir responsabilidades. Todo homem e toda mulher é o melhor pai do mundo, é a melhor mãe do mundo, até nascer os seus filhos. Quem já ouviu dizer isso? Ah, se fosse meu filho, eu trataria assim. Ah, se fosse meu filho, eu corrigiria assim. Se fosse meu filho, eu educaria assim. Até nascer o seu. Até nascer o seu. Quando nasce, muitas coisas mudam. Porque a prática, ela é mais importante do que a teoria. A teoria é legítima, a prática também é legítima. Mas nós aprendemos mais na prática do que na teoria. Nós precisamos se preparar para construir uma família, para gerar um filho, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente e financeiramente. Quanto custa um filho? Você já parou pai e mãe para fazer esses cálculos? Quanto custa um filho do ventre ao altar? Custa muito caro. E eu não estou falando de valores, de cédulas. Eu estou falando de tempo e atenção. Quanto custa um filho do ventre ao altar? A chegada do primeiro filho, a inauguração da paternidade, é um grande desafio. Mais ou menos 60% dos casais experimentaram uma crise e alguns chegaram ao divórcio com a inauguração da paternidade e da maternidade. A paternidade e a maternidade é uma dádiva, é um presente de Deus. E junto com esse presente vem a responsabilidade de cuidar, gerar, nutrir e dar destino. E esse compromisso, essa responsabilidade, esse presente precisa ser compartilhado entre o casal. Foi feito junto. O filho precisa ser cuidado junto. A experiência em lidar com o desconhecido dentro de casa. Tudo muda, tudo é novo. A casa muda, a rotina muda, o humor muda, o comportamento da mulher muda, o corpo da mulher muda. É como se a mulher passasse por uma metamorfose. E é necessário que o homem tenha maturidade para viver com esse novo. A casa mudou, Fernanda? Tudo muda. A rotina muda, o ambiente muda. A mulher, ela passa por um descontrole hormonal. Existem mulheres que entram em depressão pós-parto. Existem mulheres que passam por problemas ginecológicos após o parto. A intimidade conjugal do casal fica complexa. No momento do avivamento, a criança começa a chorar. E de quem que é a culpa? A culpa é da criança? A culpa é do pai? A culpa é da mãe? A culpa é de Deus, que permitiu que você gerasse um filho com a sua esposa, pai? De quem é a culpa? A culpa não é de ninguém. A culpa não é de ninguém. É algo novo dentro da família. É um novo membro dentro da família. E nós precisamos ter maturidade para lidar com esse novo. É um processo natural. E agora, pastora, diante disso que a senhora está dizendo para nós, e para mim também, qual é o segredo? Qual é a receita para eu me tornar um pai ou uma mãe melhor para os meus filhos? Ter um coração ensinável. É muito simples. Ter um coração ensinável, procurar pedir ajuda. Sempre vai ter pessoas que sabem mais do que nós, que já passou por coisas que eu e você não passamos. Sempre vai ter alguém que sabe mais do que nós. Ah, pastora, você vem falar de filhos? Você nem tem? De fato eu não tenho. Eu posso não ter filhos biológicos, mas eu tenho a palavra. Essa palavra que me dá autonomia, que me traz clareza para falar sobre o que é certo e o que é errado dentro de uma maternidade, dentro de uma paternidade, mesmo eu não tendo filhos biológicos. Essa palavra me dá autonomia.
Sabe qual é o nosso maior problema? Ou eu diria, o nosso grande problema? É que nós, muitas vezes, queremos muitos resultados sem investimento. Queremos muito resultado gastando muito tempo com Netflix, YouTube, Instagram, Facebook, séries intermináveis, ouvindo o que nós jamais deveríamos ouvir. Os pais têm a responsabilidade e a missão de discipular os filhos para que sejam parecidos com Jesus. Quem está discipulando os teus filhos, pai? Quem está discipulando os teus filhos, mãe? Você já se fez essa pergunta? Salmos de número 127, versículo de número 3, diz que os filhos são herança do Senhor, e vai chegar o dia da prestação de contas. Existem muitos profetas, discípulos presos, como eu disse, alguns atrás das grades, outros presos dentro de suas casas, dentro dos seus quartos, recebendo uma porção diária de Satanás, através das redes sociais, através de videogames, através de jogos. Todos os dias eles recebem um alimento, uma porção enviada pelo inferno. Existem coisas que os filhos não suportam nos pais. É a incoerência. Pastor, o que é incoerência? A incoerência é do tipo dizer: valorize a tua família, valorize os teus filhos, tire tempo com eles, tire tempo com a tua esposa, tire tempo com o teu marido. Imagina um filho ouvindo isso. Isso é incoerência. Incoerência é aquilo que você fala, mas é aquilo que você não faz. É aquilo que nós falamos, mas nós não fazemos. Isso é incoerência. Então o que os filhos não suportam é incoerência, é incongruência. Os filhos não esperam perfeição dos pais, eles esperam coerência. Aquilo que os pais falam e ensinam, seja aquilo que eles vivem e pratiquem. Mas o que nós vemos hoje, o que nós mais vemos hoje, é faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Eu cresci num lar assim. Eu sou filha com mais 4 irmãos. E os meus irmãos, eles aprenderam a incoerência. Eles aprenderam dentro de casa a beber e a fumar. Não foi na rua. Não foi com os maus influências, com os más amizades, como nós muitas vezes somos bons para transferir. Eles aprenderam dentro de casa. Meu pai era alcoólatra e ele dizia para os meus irmãos: o pai bebe, mas vocês não podem beber. Incoerência. O pai fuma, mas vocês não podem fumar. Incoerência. Os meus irmãos, meu pai mandava, tinha um bar na frente de casa. Os meus irmãos iam comprar pinga para ele, bebida para ele. E o primeiro gole, quem tomava não era o meu pai. Eram os meus irmãos. Para provar o novo. Para provar o proibido. Para provar aquilo que não podia. Na frente eu não posso. Na frente é incoerência. Mas escondido eu posso. Então o primeiro gole nunca foi o meu pai que tomou. Sempre foi os meus irmãos. Eles aprenderam dentro de casa. Eles aprenderam a fumar dentro de casa. Não foi na rua. Não foi na escola. Não foi fora. Cada filho é único. Inclusive os gêmeos, o DNA, o temperamento são diferentes. Pastora, eu não sei aonde foi que eu errei com os meus filhos. Eu tratei eles, eu tive 5, eu tive 6, eu tive 12.
Eu tive 2. E eu tratei do jeito que eu tratava A, eu tratava o B. Do jeito que eu tratava o Joãozinho, eu tratava a Mariazinha. Aí está o erro. Filhos são diferentes. Filhos são únicos. Cada um com o seu DNA. Cada um com o seu metron. Cada um com a sua identidade. E é aí que nós muitas vezes falhamos, pais. É aí que nós muitas vezes erramos, porque nós tratamos todos iguais. Eu não estou falando aqui de alimentação física. Eu não estou dizendo aqui que porque são diferentes, agora eu tenho que fazer feijão, porque o João só come feijão. Eu tenho que fazer arroz com macarrão, porque a Maria... Não é sobre isso. Eu estou falando sobre personalidades. Eu estou falando sobre personalidades. Filhos são diferentes. Eu não estou falando sobre alimentação. Segundo os estudos científicos, dizem que eu sou fleumática consanguínea. Todo fleumático, todo sanguíneo, todo colérico, seja qual for, todos nós temos a parte boa e temos a parte ruim. Então esse jeito que eu tenho de ser muito, às vezes, sanguínea, eu lembro que quando eu morava com a minha mãe, o meu sobrinho Bruno, acho que ele não está aqui hoje, ele foi criado pela minha mãe. Ele cresceu comigo. Então eu era tia, um pouco irmã, queria ser um pouco mãe dele. E o Bruno, ele era um menino mais ou menos do tamanho do filho do Caio, do Yuri. E quando eu chegava do meu trabalho, que eu trabalhava, quando eu chegava em casa, eu sabia que algo não estava legal. E minha mãe, ela vinha e me contava tudo. O Bruno, brigaram com o Bruno. O Bruno hoje, bateram no Bruno, fizeram tal coisa com o Bruno. Do jeito que eu chegava do serviço, que eu recebia aquela informação, eu voltava para trás do portão e ia na casa. Olha quem era a pastora de vocês. E eu ia na casa dos amigos, dos coleguinhas dele. E eu batia e falava assim: ei, por que você brigou com meu sobrinho? Por que vocês brigaram com o Bruno? Por que vocês bateram nele? Eu queria defender o Bruno. Eu queria ser a mãe do Bruno. Só que na verdade aquilo que eu estava fazendo com o Bruno, eu queria que o meu pai tivesse feito por mim. Eu queria que o meu pai tivesse me defendido. Eu queria que o meu pai tivesse comprado as minhas brigas. E eu não tive. Então eu assumi esse lugar, um lugar errado. Sim, hoje eu tenho entendimento. Mas eu queria nada mais e nada menos do que falar, colocar o Bruno atrás das minhas costas e falar: o Bruno tem alguém por ele. O Bruno tem alguém por ele. O Bruno não é abandonado. O Bruno tem alguém por ele. Mas na verdade eu queria que aquilo tivesse feito comigo. Quando eu tinha minhas indiferenças da escola com as amigas, meu pai nunca apareceu para dizer: Alenir, tem alguém por ela. Alenir, tem alguém que defenda ela. Eu nunca tive. Então eu fiz isso de uma forma errada. Hoje eu tenho entendimento, como eu disse. Mas eu quis isso e eu não tive. Nós precisamos entender, pais, que os nossos filhos não serão iguais a nós. Claro que no caráter eles devem ser sim. Agora na vocação e na personalidade os filhos são diferentes. Eu e o pastor nós conversamos muito. Se tem uma coisa que eu e o pastor a gente faz, a gente conversa muito. A gente dialoga muito, nós temos muita comunicação. E nós conversando, e nós sempre falamos assim: amor, se um dia Deus nos der essa dádiva, se um dia Deus nos der esse presente de ter um filho, amor, não é porque você é pastor que o nosso filho vai ser pastor. Amor, não é porque você é pastora que a nossa filha vai ser pastora. Nós vamos sim impulsionar. Nós vamos sim tentar encontrar juntamente com ele a vocação.
mas ele vai ser aquilo que Deus criou para que ele seja. Só que nós muitas vezes, pais, cometemos um erro grotesco. Não é porque você é engenheiro que o teu filho vai ser engenheiro. Não é porque você é um advogado que o teu filho vai ser advogado. Não é porque o teu filho, porque você é um ministro de louvor, que o teu filho vai ser um ministro de louvor. Não é porque o Antônio é um medianita, os filhos do Antônio vão ser medianitas. Nós precisamos ter esse entendimento de tentar descobrir e impulsionar na vocação dos nossos filhos. É muito perigoso quando um pai e uma mãe quer realizar um sonho na vida de um filho, ou quando eles obrigam o filho a fazer algo que ele ou que ela nunca quis. Nunca quis. Mas o sonho de um pai foi realizado na vida de um filho. Mas esse pai talvez nunca chegou e perguntou: filho, é isso que você quer? Nunca houve talvez essa pergunta. Eu quero louvar Deus aqui pela vida da irmã Camila, pela vida do irmão Márcio, ao qual o Rafa hoje ele está entrando no jovem aprendiz. E a Camila, juntamente com o Márcio, eles procuraram o filho e falaram: filho, o que você quer? Você quer trabalhar num trabalho secular ou você quer trabalhar no sítio com o pai? Eles deixaram, eles não impuseram, eles não forçaram, eles deram o direito de escolha para o Rafa. O que você quer, o meu filho? E o Rafa disse: pai, eu quero trabalhar com o senhor. Não é isso, Rafa? Foi uma escolha sua? Glória a Deus. E o Márcio e a Camila compartilharam isso conosco. Eu ouvi um testemunho de um homem que fez medicina, trabalhou durante 30 anos. Depois que ele se aposentou, ele comprou um caminhão e foi ser caminhoneiro. Ou seja, ele foi fazer o que ele sempre quis. Mas o sonho do pai é que ele fosse um médico. Tem filho que nasce para voar. Tem filho que nasce para nadar. E o nosso papel como pais é descobrir a vocação e impulsioná-los. O desejo do meu sogro, para quem não sabe, era que o pastor fosse uma dupla. Gilberto e Gilmarzinho. O nome do meu cunhado é Gilberto e o nome do pastor é Gilmar. Então foi colocado de propósito esse nome, era para formar uma dupla mesmo. O meu sogro queria que eles fossem cantores. Gilberto e Gilmarzinho. É verdade. E Deus não permitiu. Aleluia! A única cantada que o pastor deu foi em mim. E já encerrou o propósito também. Já cumpriu a missão. Foi só para aquele tempo, há 21 anos atrás. Não, ele continua ainda cantando. E encantando também a minha vida. E nós muitas vezes, Pai, nós pecamos em querer forçar, em querer impor algo sobre. Nós não damos o direito de pergunta ou de escolha para os filhos. Pai e mãe que me ouve, eu quero que vocês coloquem muito amor nessas palavras. Os filhos, eles não se perdem nas ruas, eles se perdem dentro de casa. Pai e mãe que ensina a prática da palavra aos filhos, a probabilidade desse filho se perder é muito pequena. Os filhos não se perdem na rua. Os filhos se perdem dentro de casa. E ainda que eles se percam, eles sabem que tem um lugar para voltar. Assim como aquele filho pródigo, ele se perdeu. Mas caindo em si, ele sabia que ele tinha um lugar para voltar. Porque a semente, a prática da palavra era dentro daquela casa. A semente foi plantada dentro daquele filho. Você, pai e mãe, tem lido a Bíblia com o seu filho?
Você tem tirado tempo com o seu filho? Você ora com os teus filhos? O teu filho vê você fazendo isso? O teu filho ama a Deus e a igreja? Os teus filhos falariam isso? Eu amo Deus e eu amo a igreja? Porque o meu pai e a minha mãe amam a Deus e amam a igreja? Ou o que os teus filhos têm ouvido você falar sobre Deus e sobre a igreja ao qual você diz que é pertencente? O nosso lar é a nossa primeira igreja. O nosso lar será o nosso ponto de partida. É onde o nosso caráter, aonde ele é moldado e formado. A nossa mesa, a nossa casa, nós temos levantado um altar a Deus, ou tem sido uma roda de escárnio? O que nós temos plantado, semeado dentro das nossas casas? Altar a Deus, ou rodas de escárnios, divisões e confusões? Quando geramos memórias, o tempo ele não apaga. Por que o filho pródigo voltou? Porque lhe foi gerado memórias positivas. Educar um filho exige investimento de duas moedas de maior valor: tempo e atenção. Duas moedas de maior valor: tempo e atenção. E é o que menos essa geração tem: tempo e atenção. É tudo muito corrido. É tudo muito para ontem. É tudo muito fast food. É tudo muito rápido. O que esta geração menos tem é tempo e atenção. Essa moeda de dois valores. Nesse exato momento, pais que me ouvem, existem milhões e milhões que estão sendo gastos para ter a atenção e o tempo meu, seu e o dos nossos filhos, através do Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, sites pornográficos, jogos, Netflix e Amazon. Milhões e milhões estão sendo investidos. Essas duas moedas de valor, tempo e atenção, está sendo investido, está sendo gastado milhões e milhões para ter a minha atenção, a sua atenção e a atenção dos teus filhos. Hoje tem muitas crianças orando para Deus transformar elas em um celular. Foi pego uma menininha orando, e ela dizia assim na sua oração: Deus, faz de mim um aparelho celular, para que a minha mamãe fique tanto tempo comigo, como ela fica no celular. Deus, faça de mim um celular, para que os meus pais possam rir comigo, como eles dão gargalhadas nos vídeos, através das redes sociais. Deus, faça de mim um celular, para que os meus pais fiquem tão preocupados comigo, como eles ficam quando um celular cai no chão. Deus, quando eu crescer, eu quero trabalhar em uma academia, para que o meu papai e a mamãe passem mais tempo comigo. Hoje as pessoas estão humanizando as coisas, e isso se chama idolatria. Aquilo que te domina, te governa, se tornou o teu Deus. Se o teu trabalho, se a tua academia, se as tuas redes sociais tem te governado, então se tornou o teu Deus. Aquilo que nos governa se tornou o meu e o teu Deus. Tem um pai, isso é um testemunho verídico, que chegou para sua filha pré-adolescente e disse: filha, se arruma, se produza, vista a sua melhor roupa, se maqueie, que hoje o papai vai levar você para jantar. Só nós dois, eu e você. E a mamãe? Não, filha, hoje a mamãe não vai. Hoje é você e o papai. Aquela menina se arruma, o pai pega ela, coloca ela dentro do carro, abre a porta, fecha a porta do carro, leva ela ao restaurante. Quando chega no restaurante, ele abre a porta daquele carro,
pega nas mãos daquela menina, e ele entra com ela naquele restaurante. Quando ele entra, ele puxa a cadeira, coloca a filha sentada, pega o cardápio, coloca nas mãos da filha e diz para ela: filha, escolhe o que você quiser. Aquela filha escolhe o que ela queria comer. Quando chega o prato, ao qual foi uma escolha dela, o pai pega e serve aquela filha. Termina o jantar, o pai puxa a cadeira, vai com a filha até o carro, abre a porta do carro, fecha a porta do carro. Chegando em casa, no meio do caminho, ele faz algumas perguntas para esta filha, intencional, porque tudo o que aquele pai queria era ouvir o coração daquela filha. Tudo que aquele pai queria ouvir era o interior daquela filha. Então ele faz algumas perguntas intencionais durante a volta para casa. Passa-se alguns dias, a filha procura o pai e diz assim: pai, aquele dia que nós fomos jantar, eu me senti tão importante, eu me senti uma princesa, pai. Mas pai, por que o senhor fez isso comigo? O pai dela respondeu e disse assim: sabe por quê, filha? Porque o dia que você estiver em busca de um namorado, de um noivo, de um casamento, de um esposo, esse é o padrão. Filha, não aceite menos do que isso, porque é assim que eu trato a sua mãe. Qual é o padrão, pai? Qual é o padrão, mãe? Como que nós, mulheres, temos tratado os nossos esposos? Como que você, homem, tem tratado a sua esposa? Qual é o padrão? Você continua abrindo a porta do carro? Você continua levando a tua esposa para jantar? Ah, pastora, né, tem dinheiro. Leve dar uma volta na praça. Leve comer um pastel. Porque não é sobre o que você come, é sobre aquilo que você vive. É melhor comer um ovo frito em aliança, em honra, em lealdade, em fidelidade, do que comer caviar em desonra, em deslealdade. É melhor dividir um ovo, dividir um pastel em aliança, do que comer caviar diante de um contrato. Porque a aliança suporta o ovo frito, o contrato não. Pai e mãe, qual foi o dia que você parou para ouvir o coração do seu filho ou da sua filha? Quem está ouvindo o coração dos teus filhos? Será que é o vô? É a avó? Quem está ouvindo o coração do teu filho e da tua filha, pai? Será que é a professora? Será que é o abusador? Será que não é o traficante? Será que não é o melhor amigo e a melhor amiga que está ouvindo o coração do teu filho e da tua filha? Quem está ouvindo o coração dos teus filhos? Nós temos sido incoerentes ou nós temos sido coerentes? Quais são as consequências da ausência da paternidade e da maternidade na vida de uma criança e na vida de um filho? Consequências emocionais: baixa autoestima, insegurança, ansiedade, depressão, tristeza profunda. Consequências no comportamento de uma criança por falta de paternidade e maternidade: agressividade, isolamento, busca desesperada por aprovação, dificuldade em lidar com limites. Consequências no desenvolvimento social, antissocial, tem dificuldade de relacionamento com pessoas, fazer amizades, relacionamentos instáveis, medo de assumir compromisso. Consequências espirituais na vida de um filho por falta de paternidade e maternidade: distorção da imagem de Deus Pai, porque ela passa a ver Deus como pai dela biológico.
fragilidade espiritual, dificuldade de submeter a autoridade, seja ela espiritual ou não, consequência na vida adulta, dificuldade de assumir responsabilidades, ciclos de repetição familiar, dependência emocional, busca nos outros aquilo que não recebeu dos pais, identidade, valor e aceitação. Consequências no corpo, distúrbios no sono, enxaquecas, problemas gastrointestinais, tensão muscular, baixa imunidade, consequências acadêmicas e cognitivas, dificuldade de concentração, baixo rendimento escolar. Tudo isso são algumas causas na vida de um filho pela falta, pela presença da paternidade e pela maternidade. A taxa de tentativa de suicídio entre adolescentes e jovens entre 12 e 19 anos, nos últimos 5 anos, triplicou dentro dos lares, pela falta, pela ausência, pela negligência dos pais. Existem filhos que não conhecem os seus pais, não conhecem o seu pai biológico, foi roubado dele ou dela esse direito. Existem filhos que vivem duas realidades, devido a um divórcio, devido a uma separação. Uma realidade quando está com o pai e outra realidade quando está com a mãe. Como foi ou como está sendo a apresentação da escola no dia dos pais ou no dia das mães de um filho, de um pai ausente e de uma mãe ausente, ou diante de uma separação e de um divórcio? Como é o Natal desse filho? Como tem sido os natais desses filhos? Como é o dia do aniversário desse filho? Será que ele fica feliz porque ele tem 2 festas? Eu vou fazer uma festa com o papai e eu vou fazer uma festa com a mamãe. Será que ele fica feliz? Ou será que ele queria ter uma só? Como é o almoço de domingo desse filho? Existem filhos que nunca tiveram a oportunidade de sentar à mesa e almoçar com os pais. Existem filhos que nunca tiveram a oportunidade de se assentar à mesa e almoçar com o pai e com a mãe num almoço de domingo. Existem filhos que nunca tiveram uma foto com o pai e com a mãe. E eu estou aqui. Eu nunca tive a oportunidade de ter uma foto com o meu pai e com a minha mãe. O ano passado, aos 40 anos, eu consegui fazer isso. Meu pai estava na minha mãe e eu cheguei lá. E eu não tinha essa foto. E eu queria muito ter uma foto com o meu pai e com a minha mãe. E aí eu peguei meu pai de surpresa e eu falei: pai, deixa eu tirar uma foto aqui com o senhor e com a mãe. Deixa eu tirar uma selfie aqui, pai. Ele falou: filha, mas aonde que você vai postar essa foto? Você vai postar em algum lugar? Eu falei: não. Eu não vou postar em nenhum lugar. Eu só quero guardar. Eu só quero ter de lembrança. Me permite, pai, tirar essa foto. E com muito custo, ele deixou e eu mandei para o pastor. Falei: amor, eu consegui tirar uma foto com meu pai. Aquilo foi tão importante para mim, eu tenho essa foto guardada. Mas eu não posso postar, por respeito, por consideração. Hoje ele tem uma outra família. Mas eu tenho essa foto. Existem meninas e meninos lindos, bonitos, que se acham feios. Existem meninas e meninos inteligentes, mas se acham burros. Existem meninas e meninos que se acham, que são competentes, porém se acham tão incompetentes. Sabe por quê? Porque lhe faltou presença. Faltou afirmação paterna. Faltou afirmação.
Pais ausentes, filhos emocionalmente doentes. Pais ausentes, filhos emocionalmente doentes. Existem muitos filhos que estão doentes. E a doença, ela só reflete no corpo. Mas na verdade ela sente na alma. Ela reflete no corpo. Insônia, alergias no corpo. Mas na verdade essa dor é na alma, ao qual remédio não cura, medicina não cura, psicologia não cura, terapias não cura. É só o Pai de todos os pais que cura. É só Deus que cura, é só o Criador. E nós só vamos encontrar essa cura no fabricante. Nós só vamos encontrar essa cura nele. Ele é a cura que nós precisamos. Pais ausentes, filhos emocionalmente doentes. Aonde há um divórcio, há um sepultamento de uma geração. Mas eu quero dizer algo para vocês, pais, nesta noite. O poder da aliança. Pais e filhos sendo protegidos pela aliança. Há uma aliança que nos protege. O poder da aliança. Aquilo que nos une é bem maior do que aquilo que nos separa. Existe uma aliança que protege a nossa casa. Existe uma aliança que protege a nossa família. Existe uma aliança que protege o nosso casamento. Existe uma aliança que protege os nossos filhos. Mateus capítulo de número 19, versículo de número 6 vai dizer: o que Deus uniu, ninguém separa. A aliança não é apenas um compromisso emocional, não é apenas um contrato civil, é uma realidade espiritual criada por Deus. Casamento não é uma invenção humana, é projeto, é um princípio divino. Por isso, quando um homem e uma mulher fazem uma aliança, o céu intervém, o Espírito Santo testemunha e a mão de Deus sela. A aliança une propósitos e não apenas corpos. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 24 diz assim: e serão dois nessa aliança, em uma só carne. Uma só carne não significa apenas ter intimidade física, significa tornar-se uma só missão, uma só visão, uma só direção, um só coração. Quando um casal caminha junto, o propósito de Deus flui com força. Quando caminha dividido, a vida trava, os negócios travam, a casa adoece e o propósito estagna. Quando Satanás quer destruir um lar, ele não começa pela vida financeira, nem pelas emoções, ele começa pela aliança. Satanás, ele sabe aonde ele mexe, ele sabe aonde ele toca, porque ele sabe que uma aliança fragilizada, ele sabe que aonde há fragilidade em uma aliança, há vulnerabilidade. Há uma casa vulnerável para Satanás atacar. Há uma vulnerabilidade para Satanás entrar. Satanás sabe aonde ele mexe. Satanás sabe. Quando Satanás quer destruir uma aliança, ele desgasta a comunicação. Ele começa pela aliança. Ele desgasta a comunicação. Ele esfria o afeto. Ele aumenta as diferenças, as divergências. Ele aumenta as divergências, como eu disse. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. O que nos separa são as divergências, são as nossas indiferenças. São homem e mulher com pensamentos diferentes, personalidades diferentes, DNAs diferentes, pensamentos diferentes, divergências. Agora, o que nos converge? Aquilo que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa. Aquilo que nos separa, divergência. Aquilo que nos une, convergência. O que nos converge? A palavra de Deus.
A aliança nos converge. A aliança nos une, porque a aliança é mais forte do que aquilo que nos tenta separar. A aliança é mais forte. Quando Satanás, ele quer destruir, ele aumenta as indiferenças, porque ele sabe que um casal unido é território fechado para o inferno. Um casal unido é um território fechado para o inferno. Se coloque de pé, igreja. Um casal unido é território fechado para o inferno. O que Satanás tem feito e o que Deus tem feito? Você tem mais dado ênfase naquilo que Satanás tem feito dentro da sua casa, com os seus filhos e no seu casamento? Ou você tem dado mais ênfase naquilo que o Espírito Santo tem feito dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da tua família e com os teus filhos? A quem você tem dado glória? A quem você tem expressado a tua gratidão? A quem? A quem? Quando um pai e uma mãe se posicionam, uma geração é tocada. Quando um pai e uma mãe se posicionam, uma geração é alcançada. Olha o que Paulo disse a um carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Oh, Espírito Santo, entenda, pai, entenda, mãe. Você ser pai e mãe é você ter a oportunidade de ser aquilo que você não teve. Ser pai e mãe é uma dádiva, é um presente de Deus. É você ter a oportunidade de entregar aquilo que você não teve. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. A fé é loucura para os incrédulos. A fé é loucura para quem só consegue ver fisicamente. E eu gostaria que agora você fechasse os teus olhos. E eu gostaria que você começasse agora a pensar primeiramente não nos teus filhos. Porque quando nós falamos de filhos, mexe com o coração de um pai, mexe com o coração de uma mãe. Muitas vezes quer conhecer um pai e uma mãe, mexe com o filho. Mas eu não quero, eu falei sim dos filhos, mas agora eu quero falar de você, e de você pai, de você mãe. Lembra, pai, lembra, mãe, quando vocês começaram a namorar? Lembra do namoro, do noivado? Assim como o pastor já falou várias vezes nesse altar, ele não via a hora de chegar em casa. Mas eu também não via a hora dele chegar. A maior prova, pai, de um pai e de uma mãe pelo um filho, a maior prova de amor não é o presente mais caro que você possa dar para ele. Não é sobre valor, não é sobre preço, não é sobre aquilo que ele tanto deseja ter, é sobre aquilo que você está ensinando ele ser. Não é sobre aquilo que você pode dar, mas é sobre aquilo que você pode entregar para o teu filho. É sobre essa moeda de muito valor, sobre atenção, sobre tempo. Você tem entregado para os teus filhos tempo e atenção. É tudo que ele precisa. É tudo que os teus filhos precisam. E agora eu gostaria de liberar as crianças lá embaixo. E eles não sabem de nada do que foi falado aqui. Eles não ouviram. Mas eu quero dizer, pai e mãe, a maior prova de amor que vocês podem derramar sobre os filhos de vocês é vocês estarem firmados na aliança.
aliança firmada em Cristo, aliança firmada na palavra, porque é a palavra que vai sustentar a tua casa, é a palavra que vai sustentar o teu casamento, é a palavra que vai sustentar os teus filhos, seja numa universidade, seja na creche, seja na escola, aonde ele estiver, é a palavra que vai sustentar. Por isso a tua aliança, pai, mãe, que vocês firmaram diante de Deus, diante da palavra, precisa estar firmada diante do altar. Essa é a maior prova de amor para os teus filhos. Quer provar para um filho o quanto você o ama? Mostra para ele, pai, o quanto você ama a mãe dele. Mostra, Paulinho, para o Emanuel o quanto você o ama, amando a Laiane. Mostra a Laiane para o Paulinho o quanto você o ama, amando o Emanuel. Dissipe as trevas. Oh, Espírito Santo. Teu nome é, oh, Espírito teu Santo. nome é poder, teu nome é cura. Eles são tão inocentes. Ei, pai e mãe, eles não sabem se defender. Eles não sabem muitas vezes qual é o caminho certo. Mas é vocês que vão proteger, é vocês que vão ensinar, é vocês que vão preparar, é vocês que vão gerar, é vocês que vão nutrir, é vocês que vão dar destino para essas crianças. E eu gostaria agora, com a permissão do pastor, te convidar. Pai, mãe, você que está com o teu filho, eu sei que ele já foi apresentado a Deus, eu sei que você já apresentou ele diante de Deus, mas eu queria que você conduzisse o teu filho diante do altar. Eu gostaria que você fizesse isso, e que você colocasse as mãos sobre os teus filhos e orassem por eles. Façam isso. Venham. E você, pai, mãe, que está aqui e que o teu filho não está aqui, eu quero dizer para você, o ano ainda não acabou. O ano não acabou. A fé é loucura para os incrédulos. Venha pela fé. Venha pela fé, como se você tivesse conduzido o teu filho, e diga: eu estou orando pelo meu filho, eu apresento o meu filho diante do altar. Senhor, eu firmei uma aliança diante do altar. Espírito Santo, a minha aliança está firmada na palavra. Faça isso, pai. Faça isso, mãe. Não é porque o teu filho hoje ele está adulto, não é porque o teu filho hoje ele é um homem, que ele não precisa de você. Traga o teu filho. Traga. Ei, você, pai e mãe que ainda não tem filhos, traga pela fé. Venha diante do altar. Venha diante do altar entregar o teu filho diante de Deus. Oh, Espírito Santo, tu és bom, Pai. Tu és bom, Senhor. Senhor, toda maldição seja quebrada, toda palavra maldita seja quebrada. Espírito Santo, todo espírito de divórcio seja quebrado, todo espírito de divisão, de separação. Satanás, você não tem oportunidade de entrar dentro das casas, dentro dos lares. Satanás, você é um derrotado. Satanás, você é um derrotado. Essa casa é do Senhor. Essa casa está protegida. Esses filhos estão firmados em uma aliança. Oh, Senhor, essa casa não está vulnerável. Esses filhos estão protegidos. Está sendo gerado, Senhor. Está sendo gerado, Pai. Aqui, Senhor, a direção. Ah, Senhor, aqui é o destino. Aqui é um destino profético. Aqui é um destino profético. Aqui é um destino profético. Oh, Senhor, aqui é um destino profético. Eu acredito, Pai, no poder da Tua palavra. Eu acredito no poder da aliança. Eu acredito
acredito, Pai. Eu acredito no poder da aliança. Eu acredito no poder da aliança. Eu acredito no poder da aliança. Eu acredito no poder da palavra. Oh, Espírito Santo. Satanás recua. Satanás recua. Tire as mãos dos nossos filhos. Tire as mãos da mente. Tire as mãos dos corações. Eles não estão vulneráveis. Eles estão protegidos pela aliança. Eles estão protegidos pela aliança. Eles estão protegidos pela aliança. Oh, Espírito Santo, não é sobre aquilo que nós recebemos, é sobre aquilo que nós hoje temos o entendimento para entregar. Eu abençoo, Pai, os pais. Eu abençoo os filhos. Eu abençoo os pais. E eu abençoo os filhos firmados na aliança. Jesus das montanhas, Ele está em todo lugar. Jesus que rompe as trevas, o inimigo cairá. Não sai daqui na frente não, fica aqui. Continua liberando seu filho. Muita lágrima, muito choro. É isso aí, tem coisa grande acontecendo aqui. Tem filhos que estão sendo destravados diante do altar. Brado Jesus das montanhas, Eu sinto no meu espírito cadeias sendo quebradas. Jesus para O inferno está perdendo. o inimigo cairá. Meu Deus. Jesus para as famílias, declara o santo nome Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, vida quebra as cadeias. Segura. Continua com as mãos sobre os teus filhos. Jesus, eu sei que o Senhor estabeleceu salvação sobre a casa. Eu sei que casamentos estão sendo reestruturados. Mas eu também sei que quando esse pai colocou a mão sobre esse filho, curas começaram a acontecer. Satanás, ele não vai se aproveitar da mente dessa criança, desse adolescente, porque a tua mão, Pai, que você colocou sobre a cabeça dele agora, estabeleceu autoridade, poder, graça. Deus está protegendo a mente dos teus filhos hoje. Deus está gerando curas no corpo físico hoje. Sim, eu quero que você coloque a mão sobre o teu filho. E Deus hoje está curando ele. Deus está curando ela. Deus está restaurando a saúde para o teu filho. Tem criança que está aqui na frente e vai dormir hoje. Tem criança que Deus está curando aqui hoje. Deus está falando para mim que Ele está curando. Sim, Deus está restaurando a saúde do teu filho. Deus está restaurando a saúde do teu filho, da tua filha. Acredita nisso em nome de Jesus. Deus está restaurando a saúde do seu filho e da sua filha, em nome de Jesus. Eu quero que vocês fiquem aqui, porque nós vamos terminar nossa reunião com vocês aqui na frente. Que palavra poderosa. Obrigado, pastora, por derramar tanto. Veja a tua entrega. Eu vi você chorando. Por isso que Deus fez hoje aqui. Eu não duvido da mulher de Deus que você é. Obrigado pelo teu coração. Vem aqui. Vem aqui, pastora Lenir. Jesus que rompe as trevas. Tem que ter muita coragem para chegar aqui e falar as suas vulnerabilidades. Porque se alguém olha para você e vê perfeição, hoje você mostrou teu lado humano. E toda a idolatria ela é quebrada. A misericórdia de Deus te alcançou como me alcançou. A palavra de Deus ela é poderosa, mas a tua vida derramada tocou mulheres, tocou homens aqui, tocou filhos. Obrigado por tanto. Quem acredita que ela é uma mulher de Deus, diga amém. Estende a mão para cá e diga: Deus, abençoe a pastora Lenir.